E estamos de volta com o programa Cidadania, nosso segundo bloco, com o entrevistado de hoje, Luiz Sérgio Monte Pires, que é mestre em Direito Constitucional, professor universitário, analista judiciário do TRRN e exercendo atualmente o cargo de chefe da 33ª Zona Eleitoral da cidade de Mossoró. Luiz Sérgio, também houve mudanças, com relação à propaganda eleitoral para as eleições deste ano. Talvez seja o que também o pessoal vem falando muito, questionando muito, que ela somente poderá acontecer a partir do dia 16 de agosto, e já que o registro de candidaturas ele vai até o dia 15. Entretanto, a legislação trouxe uma flexibilidade daquilo que é chamado de propaganda eleitoral antecipada, permitindo que os partidos políticos e pretensos candidatos realizem determinados atos sem que seja configurada a propaganda irregular. O tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV também foi reduzido e a própria propaganda impressa ficou mais restrita com a nova legislação. Já dissemos aqui que a propaganda eleitoral somente é permitida a partir do dia 16 de agosto. Uma grande discussão que vemos hoje é sobre o que é permitido fazer e o que não é permitido. Tente sintetizar assim para os nossos telespectadores o que é propaganda antecipada e o que pode ser feito em relação à divulgação por parte dos pré-candidatos. Bom, aí neste campo também houve uma profunda reformulação do legislador, com vistas à eleição deste ano. Nós tivemos uma propaganda que foi adiada, ela só se inicia agora no dia 16 de agosto, ela iniciava antes no dia 6 de julho. Então ela passa a iniciar agora somente 16 de agosto, indo até o dia 1º de outubro. Serão apenas 47 dias de efetiva campanha nas ruas. O período da campanha mesmo, propriamente dito, aquele na rua, o corpo a corpo, o comício, a passeata. Então, o legislador, ele encurtou bastante essa campanha eleitoral, como eu disse no início, no intuito de tentar barateá-la. Esta foi a justificativa oficial utilizada pelo legislador. Por outro lado, como a campanha ficou bem postergada para depois, o legislador fez questão de enumerar, de relacionar uma série de atos que não configuraria propaganda antecipada. É sempre bom esclarecer, propaganda antecipada é um ilícito previsto na lei eleitoral, sancionado com a multa severa, cujo valor mínimo chega a ser R$5.000. Então é uma propaganda ainda severa, é uma propaganda taxada por severa e ainda recebe um sancionamento bem considerável. Então, mas, como eu falei, o legislador tratou de relacionar os atos que ele não considera, que não devem ser considerados como propaganda antecipada. E aí ele relacionou que a participação do candidato, do pretenso candidato, do chamado pré-candidato, a participação do pré-candidato em programas, em entrevistas, onde ele exponha sua história de vida, sua biografia pessoal, onde ele discuta os problemas da cidade, onde ele exponha suas propostas, onde ele exalte suas qualidades pessoais. Nada disso seria configurado propaganda. Eventos que podem ser, inclusive, transmitidos por emissoras de rádio, televisão e internet. Ou seja, a legislação abriu por demais. A única ressalva que ela fez foi que não houvesse nesses atos, nessas entrevistas, nesses encontros, que não houvesse o pedido explícito de votos. Então, o pretenso candidato, o pré-candidato, ele não pode se dirigir aos presentes, àquele evento, ou aos eleitores que estão assistindo a um programa, pedindo votos. Ele tem que se apresentar. Inclusive, pode mencionar que é um pré-candidato. O senhor é pré-candidato? Sou. Ele pode responder que é. Então, a lei permite que ele se apresente como pré-candidato, que ele exponha suas qualidades pessoais, sua história de vida, que ele debata os problemas da cidade. Ele só não pode olhar para os eleitores e pedir voto. Ele não pode dirigir pedido de voto aos eleitores. Então, retirando esse pedido de votos, a coisa ficou bem aberta, porque ele pode participar desses eventos, os eventos podem ser transmitidos, ele pode exaltar qualidades, se apresentar como pré-candidato. Então, o tema, por um lado, houve a restrição temporal da propaganda oficial, mas por outro, o legislador abriu por demais essa chamada pré-campanha. Os pré-candidatos já podem se apresentar como tal e expor aí os problemas e as soluções que entendem serem viáveis para a cidade.
E com relação à propaganda antecipada, o que seria? Nos explique um pouco mais. A propaganda antecipada é o pedido explícito de votos, né? É o candidato ir para uma emissora de televisão, rádio e pedir votos de maneira ostensiva, de maneira explícita. Ou então determinar a confecção de material de propaganda e afixá-los em muros, em automóveis. Então, tudo isso é proibido. Ou então, se ele tentar promover uma reunião pública, que é chamada de comício pela lei eleitoral. Se ele promover uma reunião pública, né, em praça pública, em avenidas, onde ele passa discursos pedindo votos a essas pessoas, aí sim seria propaganda antecipada, que é repreendida pela legislação com uma multa mínima aí de R$5.000. E com relação ao Facebook, o Instagram também se enquadraria nessa propaganda antecipada? A propaganda também na rede social, também na internet, só pode começar no dia 16 de agosto. Só que a lei agora faz uma ressalva, dizendo que aquele militante político, aquele eleitor que simpatize com tal pré-candidato, pode exercer o seu direito de manifestação nas redes sociais. Ele pode expor sua preferência, ele pode tecer uma crítica a um partido do qual seja... com o qual não guarde simpatia, ou seja, então ele pode aí se manifestar nas redes sociais. Isso é importante porque na eleição passada não havia essa previsão e alguns eleitores chegaram a ser multados com essa multa de R$5.000 por terem feito uma mera postagem em Facebook e em Twitter. Então, pessoas foram multadas, inclusive multas que estão transitadas em julgado. Hoje já estão até na dívida ativa da União, pessoas estão pagando um parcelamento. Já hoje, aí 4 anos depois, houve um entendimento novo dessa matéria. O legislador, de fato, agora diz que é livre essa manifestação de pensamento. O eleitor não pode vir a ser penalizado. Então ele pode enaltecer suas preferências, pode tecer suas críticas, ainda neste momento de pré-campanha. Mas a propaganda oficial feita na internet pelos candidatos e pelos partidos, esta sim só deve ser feita a partir de 16 de agosto, quando começa aí a propaganda em geral. Foi uma abertura muito grande, né, que essa mini-reforma trouxe com relação a propaganda eleitoral. Com certeza. Luiz Sérgio, com relação à propaganda em rádio e TV, qual é o período e o tempo diário de propaganda nessa modalidade? Bom, a propaganda no rádio e na televisão, ela é terminantemente proibida, salvo o tradicional horário eleitoral gratuito, nosso chamado HE, como a gente chama. O HE, horário eleitoral, ele foi também encurtado. Nas campanhas anteriores, ele tinha aí 45 dias. Agora só serão 35. Ele irá do dia 26 de agosto até o dia 29 de setembro. Então, 26 de agosto a 29 de setembro, o eleitor terá aí à sua disposição o chamado palanque eletrônico, onde os candidatos irão expor aí seus projetos para as cidades. Um detalhe interessante é que também houve um encurtamento no tempo do programa. Em 2012, nós tínhamos um programa de 30 minutos, que era utilizado tanto pelos candidatos a prefeito, como pelos candidatos a vereador. Uma reformulação dada pela lei, o programa de 30 passou para 10 minutos. Então teremos aí 10 minutos no rádio e na TV. No rádio, permanecem os horários tradicionais, de 7 da manhã e de meio-dia, de 7 às 7h10, e de meio-dia a meio-dia e 10. E na televisão, das 13 horas às 13h10 e das 20h30 às 20h40. Serão somente 10 minutos e todos dedicados exclusivamente à campanha para prefeito. Não haverá espaço para a campanha de vereador. Os candidatos a vereador terão que se contentar com as inserções que são veiculadas durante a programação. Mesmo assim, mesmo sendo só inserções, apenas 40% delas serão destinadas aos candidatos a vereador, porque os outros 60% ficarão também com os candidatos a prefeito. Então, o espaço do palanque eletrônico dado às campanhas para vereador também sofreu uma redução bastante significativa. Eles deixaram de ter aí o espaço na propaganda em rede, irão exibir suas propostas somente agora nas inserções e com 40% do tempo que é destinado para essa propaganda. O que é, ao meu ver, né, é uma pena, porque o vereador, ele é o político mais próximo do pessoal, né, das pessoas, a população. Exatamente. Que o vê na rua, no bairro, que nas sessões pode ter o contato diretamente com o vereador e relatar os problemas, reivindicar. É o contato corpo É o contato corpo, primeiro realmente. do eleitor. É o político certeza. que o eleitor tem primeiro. Primeiro a quem ele tem a recorrer. Inclusive, o doutor Eval gosta de sempre ressaltar
que a eleição para vereador é mais importante do que a de prefeito. Exato. Ele gosta muito de chamar atenção para esse detalhe, que ele considera muito importante a eleição para vereador mais importante do que a de prefeito. E, infelizmente, essa questão de ter retirado o horário do vereador, ao meu ver, é um prejuízo para a população, até para ela poder conhecer o vereador melhor, e decidir quem é que vai votar, né, as propostas, enfim. Inclusive, doutora Sheila, crítica, né? Um detalhe interessante é que a lei, como encurtou o período de campanha, como eu falei no início, só deixou aí 47 dias de campanha, isso, por um lado, se ela barateia, por um lado, por outro lado, há aí um sério prejuízo àquelas pessoas que são desconhecidas. Exatamente. Aqueles que estão no desempenho de mandatos, que já estão aí na mídia, que estão sempre em programas, que estão sempre aparecendo, ficou mais fácil para eles. A gente tem que concordar realmente com essa tese aí que já está sendo levantada. E aqueles que são ainda desconhecidos da população, só tem aí meros 47 dias e ainda mais sem o detalhe da televisão. Não terão mais o espaço da propaganda em rede, apenas um pequeno espaço nas inserções, ou seja, o tempo está menor para eles na rua e ainda assim perderam o palanque eletrônico da propaganda em rede. Pois é, e o que vai obrigar aí quem tiver pretensões, né, a concorrer o pleito para vereador, para vereança, tem que realmente começar desde cedo a se mostrar, a tentar participar de programas de TV, de rádio, tentar lançar seu nome para aparecer mesmo, para a população conseguir identificar quem é aquele candidato. Infelizmente vai funcionar da forma como foi colocada com essa mini-reforma, vai funcionar dessa forma. Porque não temos mais como conhecer o vereador, o com candidato, certeza, né? eles vão procurar meios para tentar fazer seu nome, e há uma imposição da legislação às emissoras de que elas devem observar uma paridade no tratamento aos pré-candidatos. Então imagina aí a loucura, né? Os pré-candidatos vão sempre querer mais espaço na mídia e às emissoras é dada aí uma obrigação de dar aí uma paridade nesse tratamento. Ou seja, o tratamento deve ser igual a todos aqueles que se apresentem como pré-candidatos. É uma obrigação dada às emissoras de rádio e televisão. Pois é, isso eu já me refiro a bem antes do pleito, né? Quando começar a pensar, nem ainda o pretensão candidato, mas já começar a trabalhar o nome, né? Falando assim de forma simples. E com relação à propaganda impressa, também houve alterações significativas. O que mudou? Vai poder envelopar os veículos, como vimos, né, nas últimas eleições, os carros de sons, a própria população que tem lá seu político já definido, escolhido para ser seu candidato, como é que fica? Vai poder essa colação, né, de adesivos? Nós tivemos também grandes novidades nessa área. O tal envelopamento dos carros, que foi a grande febre da eleição de 2012, ele está proibido. Um sério prejuízo aí às gráficas, né, que vão ficar aí sem esse serviço. Ou seja, aquele envelopamento que foi uma verdadeira febre em 2012, ele está terminantemente proibido. Há a permissão somente de um adesivo de 40 por 50 em cada lateral de automóvel. Então, o adesivo tem que ter agora no máximo 40 por 50 centímetros, que é um tamanho bem menor do que o envelopamento lateral. Agora, é interessante que a lei também faz uma ressalva de que fica permitido a maior propaganda que se pode ter no automóvel é o preenchimento do para-brisa traseiro. Aquele vidro, o para-brisa traseiro, ele pode ser totalmente preenchido por uma propaganda eleitoral com adesivos microperfurados. Então a lei deixou aí aberta essa possibilidade desses adesivos no para-brisa traseiro, que com certeza será aí a grande mania dessa eleição. Já que não vai obedecer essa mensagem, né? Já que não vai ter o envelopamento, o para-brisa ele pode ser superior, ele pode ocupar todo o para-brisa traseiro. Um outro aspecto interessante também é que uma propaganda tradicionalíssima nas campanhas também foi extinta, que é a chamada pintura nos muros. A gente vê pintura em muro de candidato em campanha desde há décadas. Muito tempo. E aí a lei do ano passado acabou. Então não há mais propaganda em muro. A pintura em muro está abolida. Elas foram encurtando, né? Encurtando. Isso, está cada vez mais restrito. Desde 2006 que não tem mais o outdoor, não tem mais o showmício, não tem mais a camisa, nem um boné, e agora também não terá mais o muro. Tudo isso para conter aí os abusos de poder econômico que eram verificados na eleição, o excesso de gastos. Então, a pintura no muro também está abolida. O que vai ser permitido aí é só aí a cartazes, né, em papel e em plástico. A pintura em muro está proibida. Então, as grandes mudanças da propaganda impressa é no que diz respeito ao fim da propaganda em muro, da pintura, ficam permitidas somente em cartazes e em papéis,
e a do carro, né, do veículo, que fica permitido só um adesivo de 40 por 50 nas laterais e atrás o preenchimento completo do para-brisa traseiro com adesivos microperfurados. E também, um detalhe interessante também quanto à impressa, é o fim dos cavaletes. Os cavaletes também foram uma mania na eleição de 2012. Eles geraram muita reclamação da população, até pelos transtornos que causavam ao trânsito de pedestres e de veículos nas vias. E até a própria poluição. A poluição visual, porque isso. Fica muito feio aqueles cavaletes, um em cima do outro. E tira a atenção também. Houve até o registro de acidentes provocados por cavaletes. Cavaletes que ficam tampando a visão do motorista, o pedestre atravessando ali por trás, de repente foi colhido por uma motocicleta. Então, o cavalete foi... Aqui em Mossoró teve um caso concreto. O cavalete foi o grande culpado do acidente. Então, era um serviço, era um item da propaganda que dava muito trabalho, muita demanda às equipes de fiscalização, muita reclamação da população. O legislador resolveu, por bem, acabar com essa propaganda dos cavaletes. Então, vejam que temos aí também grandes novidades nas propagandas eleitorais. Cidadania vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.